lá começar um pouco juntos. Como disse, como foi escrito no nosso post, a gente quer falar um pouco, viver um momento de espiritualidade. O que é espiritualidade? É a gente um pouco falar com um peso, né? Um pouco mais importante, ligados à palavra de Deus, ligados àquilo que acreditamos, àquilo que vivemos. A gente escuta todo tipo de comentário, né? Então, devido à situação que estamos vivendo, a gente pode falar um pouco desse tema que foi anunciado, a fé, a doença, né? E começando a falar, então, dessa situação que nós estamos vivendo, que nos assusta, que se espalhou no mundo inteiro, né? Uma pandemia global que globalizou o vírus no mundo inteiro e nos deixa todos assustados. Então, eu queria começar com vocês com a primeira afirmação que vocês já conhecem, já me ouviram falar isso um monte de vezes. Qualquer doença, qualquer sofrimento, mas vamos falar de enfermidade hoje. Qualquer enfermidade não vem de Deus. Não é um castigo divino, né? Não é uma forma de maldição, né? Bem dizer significa Deus fala bem de mim, então minha vida cresce, progride e é abençoada. Maldizer é falar mal de alguém, dizer mal. Deus não fala mal de nós, não nos dá nenhuma maldição, né? Ao contrário, Ele está sempre conosco. Então, a gente tem que se firmar nisso e começar toda a nossa conversa pequena, porque depois, nesse trabalho, nesse dia, né, que estamos testando, experimentando, né, a gente fez a missa live, a missa tem o seu conteúdo, tem sua palavra, tem seus momentos litúrgicos. Agora, numa espiritualidade, a gente um pouco vai criar uma maneira de estarmos juntos sem cansar. Portanto, é muito importante você, enquanto eu falo, já deixar a sua pergunta, claro, dentro, né, desse assunto, daquilo que vou falando, e a gente interagindo, tenho certeza que a gente vai passar aqui meia hora, 40 minutos, numa conversa boa, que se torna importante para todos nós. Então, primeiro ponto, repetindo, a doença não vem de Deus. Não é um castigo, não é uma maldição e nem uma aprovação. Né? Isso bem, a gente interpreta como provação porque, claro, vem provando a nossa vida, a nossa estrutura, né, psicológica, espiritual. Claro que para nós é isso. Mas Deus não precisa de nos enviar provas difíceis para saber se temos fé. Ele conhece muito bem o nosso coração e Deus não precisa provar a nossa vida, né? Não precisa. Então, essa é a primeira afirmação. Em relação àquilo que está acontecendo, eu gostaria que a gente pudesse fugir, né, de uma maneira de abordar o assunto do coronavírus, da pandemia na Itália, na China, agora no Brasil, em tantos países do mundo, enfim, dessa pandemia global, de não ter uma abordagem superficial, que não vai acrescentar nada na nossa vida. O que eu entendo por superficial? Por exemplo, do ponto de vista religioso, chega a uma situação dessa, já aparecem alguns fundamentalismos. O que é um fundamentalismo? Por exemplo, alguém postou, olha, coloque a cruz na porta da sua casa, porque assim como aconteceu naquele dia lá no Egito, quando o povo de Deus fugiu, as portas onde estavam os judeus foram marcadas com o sangue de cordeiro. Assim Javé tinha pedido para eles fazer, né? Então as pessoas ligam coisas que não têm nada a ver uma com outra. Interpretação bíblica totalmente fora do contexto realmente de uma palavra de Deus que faz parte da nossa tradição. Então as pessoas falam, coloca uma cruz na porta da tua casa que você será livrado do mal. Olha, queria dizer, vocês acham que um convento de freiras consagradas, de contemplação,
devia ter bastante cruzes. Sabe o que aconteceu? Perto de Roma, um convento, ou 2 conventos, estava próximo um do outro, tiveram mais de 50 freiras contagiadas, infectadas. Mais de 50. Quer dizer, uma passou para a outra. É um lugar de oração, um lugar de consagração. Então, isso é uma maneira fundamentalista, isto é, um fundamento é dar uma base religiosa a que não tem, sem contar em padres, poucos na realidade, mas eu vi alguns, ou pastores que já vão interpretando o coronavírus como uma maneira de Deus castigar a humanidade, suas infidelidades, seus pecados, e também não é uma maneira certa de interpretar. Já vi outros buscando, né, profecias, no texto de Isaías, do capítulo tal, já estava escrito, ficar em casa, porque eu posso salvar vocês. Gente, tudo isso realmente é um pouquinho fora de uma maneira mais séria, mais ligada verdadeiramente à nossa fé. Então, a gente queria um pouco fugir disso, né, de comentários que dentro no nosso clima religioso podem ser fundamentalistas, exagerados, fora de lugar, mas também o sensacionalismo do povo, espalhando um monte de áudios pelo WhatsApp, por outros meios, onde sempre tem alguém que sabe mais que os outros, né? Então, contando, apavorando todo mundo, já aconteceu isso, na verdade sabemos muito pouco sobre tudo o que está acontecendo, isso é verdade, mas não é na sensação, não é criando pânico e dizendo coisas que não têm fundamento, ou dando alimento a uma curiosidade um pouco doentia, que às vezes a gente tem que saber mais que os outros, quer ter a informação secreta que ninguém sabe, e que às vezes é uma grande fake news, né? E não tem nada de secreto, é só uma grande mentira. Então, nessa abertura, né, eu queria lembrar vocês, né, de uma história muito interessante que temos na Bíblia. É uma história que está no 2º livro dos Reis, no capítulo 5, e fala de Naamã, o sírio. Quem que era Naamã? Era um general muito poderoso do exército sírio que acabou se encontrando com lepra. E tendo lepra, tentou de tudo e estava desesperado. Aconteceu que a mulher dele tinha, durante uma invasão, ela tinha conseguir uma escrava, uma serva de Israel. E foi a partir dessa serva de Israel, falando com a sua senhora, que disse: por que o seu marido não pode ir visitar o nosso profeta, que é capaz de curar ele? Olha, veja bem, veio de uma serva. E assim foi. O recado foi dado para Naamã, general, ele foi atrás do rei, deu essa possibilidade dele encontrar Eliseu, e o rei da Síria fez uma carta para o rei de Israel, né, poder acolher e poder acontentar e agradar o que Naamã, o sírio, queria. Então ele foi, com um monte de dinheiro, com um monte de carros e cavalos, com poder de ouro, de prata, enfim. É só ler o texto que está no capítulo 5 do 2º livro dos Reis, muito interessante e muito dinâmico. Ele foi até Eliseu. Quando chegou até Eliseu, primeiro até o rei, né? Olha, o meu rei te mandou a carta, isso mesmo. O rei de Israel achou: mas agora, o que tem a ver isso comigo? Você está achando que eu sou Deus? E ficou meio assim. Então Eliseu ficou sabendo e mandou uma mensagem para o rei e disse para ele: por que o general sírio Naamã não vem até mim? E assim foi, e assim aconteceu. O Naamã chega até o profeta Eliseu com seu poder, com seu dinheiro, com seus carros, e Eliseu não encontra ele. Não sei se era época de coronavírus, não podia encontrar, mas não encontra. Mandou uma mensagem e diz: Naamã, você se banha 7 vezes no rio que está na sua frente. A Naamã ficou indignado.
Falou, puxa vida, eu fiz uma viagem com carro, dinheiro, poderes, com meus soldados, vim até aqui porque na Síria não tinha rios para eu me banhar? O que é isso? Por que não veio um encontro? Me manda uma mensagem dessa? E aí os servos, novamente os servos, o menos importante, dizem, Naamã, faz o que Eliseu mandou fazer. Não te pediu nada de complicado. Não te pediu nada de difícil. Faz. Bom, ele estava já desistindo, mas ele ouviu essa voz dos seus servos e banhou 7 vezes. E linda a conclusão. Ele saiu curado desses banhos. A lepra sumiu. E diz a Bíblia que a sua pele ficou linda, lisa, como a pele de uma criança. Olha só. E aí, Naamã, mesmo sendo sírio, não diz que o Deus de Israel era um Deus forte, diz que era o único Deus verdadeiro. Então ele dá resistência, da dúvida que teve, fazendo um gesto muito simples, ele chegou nisso. Sabe por que eu estou falando nisso? Porque às vezes nós buscamos caminhos complicados, como disse antes, queremos grandes revelações, grandes sacrifícios, mas nós hoje estamos recebendo um convite muito simples, ficar em casa. Hoje alguém me escreveu, padre, está difícil, essa quarentena, está difícil, nossa, padre, está difícil. Falou, pensa naquele que está na cama de hospital. Com certeza para nós é mais fácil. Não está pedindo nada de impossível. Difícil, fora do nosso costume. Mas olha só, Papa Francisco cancela, antes de todas as nossas dioceses aqui no Brasil, ele, e antes de muitas dioceses italianas, ele já havia cancelado todos os eventos da Semana Santa no Vaticano. Um momento grandioso que sempre o Vaticano viveu, que o Papa celebrou, ele abriu mão, como aconteceu aqui, com a orientação dos bispos de muitas dioceses, inclusive a nossa, e as autoridades. Que nesse momento temos que ouvir que para nós nos trazem o bom senso, a prudência, a ciência, o conhecimento e, portanto, a vontade de Deus. Deus vai nos ajudar nesse momento, mas nós precisamos caminhar no bom senso. Por isso que eu acho muito importante e muito bonita essa história de Naamã, um sírio, que não queria fazer algo muito simples, se banhar 7 vezes. E nós também, então, podemos encarar com um espírito de fé, com um espírito de sabedoria, de bom senso, acatando aquilo que nos é pedido também pelas nossas autoridades, tanto religiosas como do nosso governo, e acatar isso. E essa já é uma atitude que tem que ser, que tem que ser verdadeira e que nos mostra a maneira que, às vezes, que o nosso Deus tem de caminhar. Não é sensacionalismo. Não é atrás de revelações exclusivas, extraordinárias, mas é atrás de um Deus que nos leva dentro de um caminho feito de coisas simples e de atitudes que agora, com certeza, vão nos ajudar a pensar um pouco melhor na nossa vida. Ninguém queria esse coronavírus nesse mundo, vírus. Muito menos o nosso Deus, muito menos as autoridades que agora estão lutando, sofrendo, muito menos os médicos, enfermeiros e todos os agentes hospitalares que estão trabalhando. Eu vejo a situação da Itália do Norte, cumprindo turnos de 24 horas sem parar. Ninguém queria isso. Ninguém queria, muito menos o nosso Deus também. Mas agora, nessa situação, nós vamos viver não com superficialidade, não com sensacionalismo e não também com fundamentalismo. Nós vamos viver isso dentro da nossa fé, dentro de uma atitude de espiritualidade. Então, vamos lembrar aqui, começando um pouco mais
diretamente à nossa reflexão agora, né, dentro de todo esse contexto que eu apresentei. Espiritualidade, o que é? É rezar muito o Pai Nosso, rezar muito o terço, é fazer uma novena, fazer... Claro, todos esse tipo de ato religioso, de fé, de oração, faz parte dentro de um contexto de espiritualidade. Mas o que é a nossa espiritualidade? É algo um pouco mais abrangente, um pouco mais. Então, a espiritualidade, né, podemos dizer assim, é a nossa capacidade de transformar em vida, de transformar em atitudes concretas, reais, práticas, aquilo que a fé nos ensina, aquilo que a palavra de Deus nos traz, aquilo que o Espírito Santo nos sugere, deve se tornar um novo jeito da gente ser. Então, esta é a espiritualidade. A partir da verdade, da revelação, da iluminação do Espírito Santo, eu transformar minha vida, eu moldar o meu jeito de ser, o meu jeito de tratar o próximo, o meu jeito de ajudar o pobre, o meu jeito, então, no tema de hoje, de enfrentar uma doença, uma enfermidade, uma ansiedade, uma angústia, à luz da palavra de Deus, certo? Então, isso é muito importante, né? A espiritualidade, então, é uma atitude, é uma maneira de ser. Não é aquela fé que me toca simplesmente na superfície, que eu me lembro algumas vezes no ano que eu tenho essa fé, ou que eu me lembro dela só o dia que coloco o pé dentro da igreja. Não, é algo que me molda e faz com que a minha vida, a minha maneira de ser, o meu jeito de me relacionar, o meu jeito de julgar as coisas, de julgar o que é certo, o que é errado, tudo isso é moldado dentro da fé, dentro da luz do Espírito Santo, dentro da revelação que recebo pela palavra de Deus, como ontem Jesus disse, respondendo a quem questionava se aquele cego era cego de nascença, por culpa dele, ou dos seus pais, ou dos seus avós. Jesus disse, não, ninguém deles, ele é cego porque ele agora, para manifestar a obra de Deus, tá certo? Então, esse seria o nosso primeiro passo. No caso, se chegar alguma pergunta, eu já posso até responder para vocês, se vocês têm alguma curiosidade. Então, continuando, o que a gente, então, numa situação de enfermidade, numa situação de doença, falo para vocês, alguém que hoje vai fazendo 63, que com 19 anos quase morreu por causa de uma enfermidade que me tirou dos campos de futebol, me jogou meses e meses e meses numa cama de hospital, por muito tempo, inclusive em coma, e depois continuei uma história que eu sempre digo, não tive mais um dia na minha vida, depois daquele início, com plena saúde, sem precisar de remédio e de cuidado, sem enfrentar alguma dificuldade. Então, o que tudo isso nos ensina? O que essa pandemia, em lugar de buscar sensacionalismo, pode nos ensinar? Eu acho que todo mundo está percebendo, todo mundo está vendo. Essa pandemia está mostrando a nossa pequenez. Está mostrando um mundo que se achava todo poderoso pela sua economia, os grandes países do mundo, hoje talvez de um lado os Estados Unidos e de outro lado a China, com produções gigantescas, sempre buscando riqueza, 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 brigando pelo comércio, por isso, por aquilo, grandes fundos, enfim. Esse homem que somos nós, essa humanidade que se acho ainda, né? Tão todo poderosa, ela se vê por algo invisível, por algo tão pequeno que a gente nem enxerga, por algo que nem é um ser vivente. O vírus não é um ser vivente, é uma molécula que vem causando um estrago tão grande, um medo tão grande, uma angústia tão grande,
em tantos países do mundo, hoje estão dizendo quase todos estão sendo afetados. Então, assim como agora de uma maneira geral, mas também na vida pessoal. Uma enfermidade, uma notícia, né, difícil de encarar, um diagnóstico complicado, mostra toda a minha precariedade, toda a minha fraqueza, toda a minha pequenez. Mostra que não somos tão fortes, poderosos como nos sentimos. Somos pequenos e a nossa vida às vezes está apendurada assim, a equilíbrios muito, muito pequenos há momentos. A gente está assustado com isso que está acontecendo. Eu só vou dizer aqui algo que fui pesquisar porque fiquei curioso, no bom sentido de saber. O Brasil tem 300 mil falecidos por ano devido a ataques cardíacos e AVC. O Brasil tem 48 mil pessoas por ano que morrem de pneumonia. Lembrando que o vírus de hoje causa, na forma mais grave, uma pneumonia grave. Nós temos no Brasil, falar da nossa terra, a cada hora no Brasil, na média, 5 pessoas morrem em acidente, dando pela amplitude, pela surpresa e por essa impressão que temos de não saber como lutar contra ela. Mas são muitos os problemas. Então, são muitas coisas que acontecem, inclusive o Brasil, com aquele triste recorde mundial de 66 mil assassinatos. Não digo o número preciso, mas ao redor, pouco mais de 66 mil assassinatos. 66 mil. O coronavírus, até então no mundo, chegou a 12 mil. Tá? Então, isso é importante. Então, essa situação, uma situação de doença, de fraqueza, nos faz repensar a vida. E com certeza nos obriga a dar um sentido maior à nossa vida. Um sentido maior, um sentido mais verdadeiro, que não seja apenas essa luta do dia a dia, essa luta da aparência, do que eu tenho e o que não tenho, e tudo se resolve nessas coisas tão pequenas. Muitos bens, que são os bens, não deixam de ser, mas começam enganando nossa vida. Então a gente tem que abraçar bens verdadeiros que ficam, não riqueza, não um produto, outro, um carro, um celular, uma casa, uma roupa e tantas outras coisas, mas começar a abraçar aqueles bens que ninguém tira de nós. Amor, solidariedade, compaixão, misericórdia, comunhão com Deus. Então, com certeza, para muitas pessoas e para nós, esse momento de fraqueza, de angústia, de medo, deve nos ajudar a colocar um pouco raízes mais profundas na nossa vida, que nem uma pandemia dessa ou outras situações de doença, enfermidade pessoal pode causar para todos nós. Nós seremos capazes, se nossa vida é enraizada nos valores e nos bens, como Deus, como a comunhão, o amor, o perdão, a misericórdia, a fraternidade, que ninguém pode tirar de nós, então vocês percebem. Então, a enfermidade, a situação de precariedade faz isso na nossa vida, lembrando aqui o refrão daquela música do Padre Zezinho, que diz assim: ninguém nasceu para sofrer, mas a dor nos faz crescer. Então, sofrimento não vem de Deus, sofrimento não é prova de Deus, sofrimento não é maldição, e ninguém nasceu para sofrer, e o nosso Deus, no caso, sofre com a gente, mas não é Ele o ator do nosso sofrimento. Claro, muita injustiça, muito crime, muito pecado, muita violência, traz um sofrimento enorme na humanidade, que é fruto do pecado do homem, mas não no sentido que porque por causa do pecado Deus manda castigos. Não, é consequência direta de atitudes insanas, egoístas, violentas, que acabam fazendo tanto mal
tanto mal para nós. Então, isso seria, né, essa primeira parte, a gente, então, deveria se recolher, sabe? Se recolher em momentos de oração, de silêncio, aproveitar essa quarentena que vivemos, esse tempo que vamos ter, e realmente entrar nesse clima de espiritualidade, de trabalho espiritual e de conquistas interiores, nos questionando realmente onde que está enraizada a minha vida. Onde que eu estou apostando minhas fichas? O que eu acredito que vai ser felicidade na minha vida? Onde que eu estou buscando essa felicidade? Então, um momento, sabe, realmente de pensar isso e de crescer com isso. Então, dentro desse momento de reflexão, esse momento de medo, de angústia, repito que hoje é geral, mas poderia ser um momento pessoal, como, né, algumas pessoas da nossa comunidade viveram nesses últimos tempos, anos. Acompanhamos o Calvário, o percurso dolorido da Marta, que acabou de falecer, que não podemos nem participar, né, do seu velório, do seu enterro. Então, seja essa história geral que agora estamos vivendo todos, mas mesmo em maneira pessoal, que eu possa ser atingido pela fraqueza do meu corpo, por um diagnóstico duro, difícil, que a gente tenha aquela força, não de ficar brigando com Deus, acusando Deus, ou dizendo coisas insensatas, mas me recolher mesmo com toda a energia, com toda a consciência do meu ser e colocar essa minha vida na amizade com Deus, me sentar com Ele e saber dizer para Ele, meu Deus, estou aqui com medo dessa doença, desse diagnóstico que me deram, me ajuda a lutar pela vida, meu Senhor, meu Deus, eu sou pequeno, eu sou fraco, mas Tu és a minha força. Então, veja bem, de um momento difícil, de um momento de crise, que oportunidade que podemos ter, se não ficamos numa atitude superficial, da gente realmente crescer na fé. Crescer na fé. E aí vi, então, a oração, né? Essa possibilidade que a fé nos dá, da oração, que é a nossa maneira de estar com Deus. A gente confunde muito oração com pedido, com implorar, ou até queremos, né, rezar, sei lá, para conseguir o quê? Não precisa conseguir nada a não ser a maior riqueza que é a oração. Estar com Deus. Estar junto com Ele. Entrar em comunhão com Ele. E se alguma dor, alguma situação difícil gerou dúvida na minha vida, me levou a desconfiar de Deus, então a oração é o momento para eu abraçar, me deixar abraçar por Deus e restabelecer plenamente essa confiança. Se é difícil a vida, se é difícil viver, passar por uma enfermidade que pode até ameaçar nossa vida, não será mais difícil sem a ajuda, a comunhão, a amizade de Deus? Vamos fazer do maior amigo que temos, daquele que deu a vida por nós e que dá a vida por nós. Vamos fazer dele o nosso inimigo quando talvez seja o único verdadeiro amigo. O único verdadeiro que se preocupa com a nossa vida. Então, olha só que oportunidade. Então, a oração, acima de tudo, é esse estar com Deus. Essa capacidade de estar com Deus, de me deixar abraçar por Ele, de soltar minhas lágrimas, meu medo, mas colocar tudo na sua presença, né? Então, a oração, nesse sentido, ela vai nos fortalecer. A gente, na oração, atinge uma força que não é nossa. Eu falei do meu testemunho, então eu comecei com 19 anos, são mais de 40 anos, que eu luto, sempre vem algo novo. Ninguém sabe, mas nesse tempo na Itália, eu não quis contar, para não
colocar a comunidade em alarme, mas eu fiquei hospitalizado, passei por um problema de novo. E o tempo que era para mim o descanso, eu lutei bastante, eu precisei. E mais uma vez, venci com Deus. Venci com a sua força, não a minha força. Não desanimei, não fiquei chorando, puxa vida, vou perder minhas férias. Não. Porque a oração, então, nos dá a força de Deus e desenvolve em nós uma das atitudes mais lindas da vida. A atitude de se entregar. Não se sentir donos nem do mundo, nem do que está ao nosso redor e nem da nossa própria vida. Recebê-la como um dom, como um presente e vivê-la no presente a cada momento. Fazer dela um presente. Isso que é maravilhoso, isso que poucos sabem fazer. E que aquele que grita, que xinga, que briga, jamais vai entender isso. Jamais vai perceber quanto tempo jogado fora, enquanto a oração nos ensina a amar cada minuto da nossa vida. Não é? E dentro da oração, eu queria lembrar que a nossa oração não precisa de muito. Jesus falou, não fale muito. Não precisa de muitas palavras. Oração não é fazer um relatório para Deus do que está acontecendo. Você acha que Ele não sabe? Então eu sim posso, olha, Senhor, Tu sabes o que está me acontecendo, o que acontece no mundo. O Senhor sabe o que acontece com minha família, com meu pai, com isso. Sim, isso você pode fazer. Mas não contar detalhes, falar do médico, falar dos exames, Jesus sabe tudo. A oração não é informar a Deus do que está acontecendo. No caso, é muito melhor até chorar na presença de Deus do que ficar. Então, Jesus falou, não use muitas palavras. A oração não é informar a Deus. E outra coisa que antes de terminar, nem sei quanto tempo estamos aqui, se estou falando demais, mas enfim, é como se fosse um encontro, né? A gente tenta valorizar esse tempo. Uma coisa que eu quero dizer do fundo do meu coração, a oração não serve para convencer a Deus. A oração não é para ensinar a Deus a ser bom. Ele que é o bom, nós que não somos. Ele que é o misericordioso. Ele que sofre, Ele que sabe abraçar nossa paixão. Ele que é o Deus da compaixão. Então, eu preciso convencer Deus. Vou rezando, rezando. Quem sabe que Deus muda. Se o plano dele é me levar no seu, estar com Ele no seu paraíso, eu vou. E vou para uma felicidade que não tem preço. Claro, sair desse mundo é dolorido. A família sofre. Se sofre, mas eu confio nesse Deus. Então, oração não serve para convencer. Vamos fazer uma corrente. Sim, corrente de oração, porque nós possamos estar com Deus, para que nós possamos ter juntos a força de Deus na nossa fé, na nossa vida. Mas não é uma petição de assinaturas. Quem sabe que Deus se comove, quem sabe que Deus, né? A gente sabe, para voltar no assunto do início, Deus não interfere diretamente nos fatos da humanidade. Deus não trava terremoto. Deus não para a mão do assassino, não tira a arma do assassino, a violência do estuprador. Deus não tem uma intervenção direta nesse mundo. Ele resolveu intervir junto conosco, com seu Espírito, dando a nós a força de sermos igreja, presença dele nesse mundo. Né? Mas nós sabemos, né? E tanto tempo de história nos mostra. Então, queridos, é isso aí. A gente não reza para convencer Deus a ser aquilo que Ele já é. Talvez eu reze para me convencer, eu, a ser melhor, a ter mais confiança em Deus, a ter mais amor pelo meu próximo. Isso que é fundamental. Então,
essas são algumas atitudes, né, que a gente pode desenvolver nessa hora do grande desafio que é uma enfermidade, nessa hora de grande desafio que é uma dor, né? Aprender a viver isso com Deus. E São Paulo chega a dizer algo que é um desafio gigantesco, completo na minha carne, aquilo que falta ao sofrimento de Cristo. Primeiro eu sempre me perguntei, São Paulo, mas faltou alguma coisa ao sofrimento de Cristo? Mas eu posso participar dessa cruz. E não é a palavra de Jesus, quem quer me seguir. Então, a dor, o sofrimento, não é uma maldição, pode ser uma cruz que eu posso oferecer por amor. E como o amor de Cristo foi capaz de redimir todos nós, também o amor que nós podemos viver e transformar aquela dor, não numa revolta, não numa sequência de palavras sem sentido ou de acusações sem sentidos, mas eu posso transformar isso realmente numa doação, numa força de amor. Quantas famílias eu vi se reunindo, voltando a ter unidade, voltando a ter aquela harmonia, aquela força familiar ao redor de um momento difícil, de enfermidade de alguém da família, como é verdade que quando falta fé, quando se age de maneira impulsiva, com superficialidade, com frases, né? Aí a família às vezes ela realmente se desestrutura porque não teve a capacidade de viver aquele momento, né? Da maneira que deveria ser. Portanto, é uma das experiências mais importantes da nossa vida. É o momento da enfermidade, da fraqueza, hoje todos juntos, né? Isso que tem aquela capacidade de dar angústia, medo, por até onde vai essa coronavírus, como vem, quem que está na minha frente, enfim, mil e mil perguntas. E ainda mais então, nós temos que ser adultos na fé e temos que ter essa capacidade então de viver nesse momento com a força da nossa fé, com a luz do Espírito Santo e a nossa capacidade de estar com Deus. Quem reza de verdade está em comunhão com Deus, nunca será derrotado. Nada pode nos derrubar, nem a morte. Que São Paulo desafia, ele grita, cadê a tua vitória? Cadê a tua vitória, morte? Então, tá aí. Obrigado pela participação, por estar com a gente. Nós vamos aprendendo, não temos assim uma noção, nunca trabalhamos com TV, com rádio, mas enfim, hoje tentamos fazer essa live da mesma maneira que a gente estivesse no salão e eu estivesse conversando com vocês, né? Depois a gente vai adquirindo, né, maneiras quanto mais melhores para estarmos juntos. Certo, 40 minutos só. Certo. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu estou quietinho, se não tiver alguém que tinha alguma dúvida daquilo que eu falei, alguém que deveria deixar alguma pergunta, Não tem pergunta. a gente encerraria aqui. Vocês estão com medo de perguntar, mas eu sei que é um assunto que vai questionando muito nossas vidas. Tem uma pergunta só que a gente teve, não é muito relacionada ao tema, mas se o senhor puder esclarecer, o Alexandre perguntou se nesse período, por não poder ter a comunhão física, a comunhão espiritual tem o mesmo valor? A única pergunta que a gente teve por enquanto. Olha, mesmo valor, não teria mais a comunhão nas igrejas. Se eu puder repetir A pergunta. Porque não me ouve. Então, veio a pergunta aqui, nesse tempo que nós estamos vivendo, sem as celebrações, qual que é a relação, se tem o mesmo valor a comunhão espiritual e a comunhão realmente eucarística que a gente realiza recebendo o corpo do Senhor, o sangue do Senhor. É claro que as coisas são diferentes,
É claro que a igreja jamais chegaria a essa situação se não fosse necessário. Como o nosso Deus é um Deus de misericórdia, em relação àquilo que nós fiéis, que você fiel, que a sua família, que você pode fazer, sendo impedido de receber a comunhão, né, da Santa Eucaristia, do sacramento, do pão e do vinho, a comunhão espiritual. Então, essa maneira espiritual de se unir a Deus na celebração, naquele momento, é o máximo que você possa fazer para Deus. É a vontade de Deus que nesse momento pode ser vivida e aquilo que nós podemos fazer, então, para dizer o nosso sim a Deus. Nesse sentido, depois, eu não saberia te dizer, mas entendo que, às vezes, uma comunhão, que estamos chamando física, mas não é física, do sacramento, da hóstia, feita durante uma missa que você participou pouco, e você chegou àquela fila da comunhão, às vezes, um pouco distraído, um pouco para fazer, um pouco levado pelo costume, já voltou no seu lugar, não teve nem capacidade de interiorizar. Então, nesse sentido, não posso questionar, dizer o que vale mais, o que vale menos. Às vezes, uma comunhão espiritual é um ato de fé, de oração, que te aproxima tanto de Deus, e vamos deixar que a misericórdia distribua suas graças. Sendo que nós somos impedidos, eu acho que Deus vai cobrir com o seu amor e com sua misericórdia aquilo que a vida, nesse momento, nos impede de alcançar. Então, não é questão de fazer comunhão de primeira divisão, de segunda divisão. É claro que a comunhão seria sempre a nossa participação. E participar da Eucaristia não é só receber a hóstia sagrada, é estar juntos com os irmãos, é cantar com eles, é rezar com eles, e formar também juntos o corpo de Cristo. Isso também que nos falta. E hoje estamos tentando fazer isso da maneira que dá, porque existe essa força espiritual de sermos um corpo só, né? Então não é questão aqui de ficar se preocupar. Eu acho que seria muito bom viver a comunhão espiritual e a nossa oração e a meditação da palavra de Deus da melhor maneira, da maneira que podemos. É o que podemos nesse momento, e tenho certeza que Deus não joga fora, né? Nenhum pequeno sacrifício, nenhum momento de oração que nós vamos conseguir viver nesse tempo, né, de sacrifício, de preocupação, que as nossas igrejas, nossas celebrações foram interrompidas. Tá bom então? Então a gente deixa um abraço aqui, espero que não fugiu todo mundo durante a conversa, que alguém resistiu até o fim, né? Não temos costume de fazer esse tipo de coisa, né? De fazer desta maneira, mas espero que possa ter ajudado e a gente vai preparar outros momentos. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Infelizmente o abraço a gente não consegue rezar, mas como disse durante o exemplo do Namã Sírio, vamos fazer o que está sendo pedido, que não é impossível, e é, no momento, a grande maneira da gente limitar os danos, né, desse coronavírus. Uma boa noite a todos, um beijo no coração.